Seja bem-vindo, pessoal, para mais um episódio do Podcast Business. Aqui, Deus não é slogan e a gente utiliza a Bíblia como fundamento. Estou com um convidado. Antes de eu passar para ele, eu quero falar um pouco sobre o que ele é, porque você vai entender daqui a pouco. Empreendedor há 22 anos, porém, há 20 anos fundou uma empresa de telecomunicações no quarto de um apartamento alugado com 2 estagiários e agora eles faturam anualmente acima de 190 milhões. Eu estou aqui com um filho de Deus, João Neto. João, prazer, muito obrigado por aceitar esse convite. A gente sabe que o reino de Deus precisa, ele grita por pessoas que são relevantes e entregam também para que outras pessoas que estejam passando por uma dificuldade, elas possam ali começar a trilhar um novo caminho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, privilégio de estar aqui, que eu possa colaborar de alguma forma, que o Espírito Santo nos use, né, com um conteúdo com relevância, que possa impactar ou dar uma direção para alguém. Uma única pessoa já seria excelente, mas que sejam muitos que possam ser edificados aí com essa nossa conversa. Uma conversa. Glória a Deus. João, eu quero começar agora com o João lá atrás, porque às vezes as pessoas falam assim, mas ele só conseguiu vencer na vida porque ele era um herdeiro, porque ele tinha condições, porque em algum momento ele conseguiu com que pessoas ajudassem ele e ele não passasse por um deserto. Como que foi para você? Como muitos, né, o improvável. A família, nunca passamos necessidade, mas muitas dificuldades. Nascido na zona rural, num município chamado Capão do Leão, na região de Pelotas. Então, ali começa, né? Estudar em escola de interior, área rural, são escolas limitadas. Então, com 15 anos, a gente vai morar na cidade em função de poder estudar, ter acesso a fazer o segundo grau, que não tinha lá. Então, houveram muitas dificuldades. Indo para a cidade, meu pai passa a trabalhar de vendedor, tirando pedido de atacado. Minha mãe como empregada doméstica. Então, a origem, acho que é comum a muitos, que é uma origem de limitações. Mas, mesmo assim, me parece que ali já, apesar de ainda não conhecer a Deus já operava de alguma forma. Eu me lembro mesmo, a gente olha todas as nossas limitações, toda a dificuldade passando, eu me lembro que naquilo que eu entendia que era Deus, eu orava pedindo força, me dê força porque isso aqui para mim é difícil. Bastante disso até em função do meu perfil, ser extremamente tímido, introspectivo, limitado. Me parecia que essa questão da origem na zona rural era um trauma e tal para quem vai para a cidade, aquela questão que muitas vezes se sentem inadequados. Cara, não estou me ajustando nesse meio aqui. Então essa inadequação ali criava uma série de bloqueios de interação social, de comunicação. Então falo tudo isso para mostrar essa origem, que ela começa limitada, não só do ponto de vista financeiro, mas a nossa limitação começa muito nessa crise de identidade, essa incerteza de que nós somos. E você começou o diálogo ali falando sobre essa questão do reino de Deus, né? Acho que muito desse reino não se manifesta na nossa vida, a gente não vê essa plenitude aqui na Terra por uma grande crise de identidade. Nós muitas vezes nos identificamos com o que nós fazemos, com o que nós temos, mas a gente é muito além disso. E então ali tem algumas credenciais, estou empreendendo há 20 anos, daqui a pouco conquistei algumas questões materiais. Mas talvez o grande desafio nós, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, é sair dessa forma, esse mindset que é comum no mundo. Eu tenho que fazer muitas coisas para ter muitas coisas, para ser alguém na vida. Mas nós já somos aí, porque somos, nós fazemos, porque nós fazemos, a gente acaba tendo. Então, se tivesse que dar uma chave inicial, acho que começa com a nossa identidade restaurada, curada, essa certeza que eu sou filho de Deus, Deus paga um alto preço por mim, o maior preço foi pago por mim, qualquer outra coisa se torna pequena. E nesse posicionamento de filho, talvez a gente comece a pensar da forma correta, fazer as coisas pelo motivo correto, e daqui a pouco começa a desfrutar de uma vida mais plena. Então, me alonguei na resposta, mas eu acho que eu sou esse que é improvável, que tem uma origem humilde, mas que Deus transforma, principalmente quando resgata essa identidade. E é uma trajetória que a gente não chega a um ponto final, é uma trajetória de identidade ser construída dia a dia, de poder crescer. Essa questão de conhecer a Cristo um pouquinho mais, para que a gente possa ser um pouquinho mais parecido com Ele em cada dia. E é desafiador, a nossa natureza vai contra isso o tempo todo, né?
Sabe que a gente estava conversando ontem justamente sobre isso, e a santificação, que é justamente a gente chegar mais próximo a Cristo, ela realmente é uma caminhada que ela não tem fim. Ela vai até o fim de nossas vidas, né? Mas vamos lá. Você falou que veio de uma origem rural. Origem rural e telecomunicações parece que ela não converge. Se você fosse utilizar dos seus conhecimentos de quando você era criança, que tem muita gente que, mas eu nasci nesse meio, né? E você falou, poxa, eu nasci no âmbito rural e tem uma empresa de telecomunicação. Em que momento você falou assim, olha, eu posso não ter essa qualificação desde a minha juventude, mas eu quero seguir por esse caminho. O que fez você falar assim, eu quero abrir uma empresa nesse segmento? Me parece que na nossa trajetória há sinais. Eu, com 15, 16 anos, vou trabalhar de office, já morando na cidade, no contraturno, trabalhar meio turno como menor aprendiz, numa empresa chamada CTMR. O Rio Grande do Sul todo ainda era estatal, era CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. A cidade de Pelotas tinha uma outra operadora telefônica local, que era a CTMR. Então, meu primeiro contato numa empresa de telecom foi como office boy, trabalhando na área financeira, correndo em todos os bancos, tinha que ir buscar o canhotinho da conta, nada era digital na época, para o pessoal da Baixa quem tinha pago ou não. Então, ali, primeiro contato. Após isso, eu acabei me formando no segundo grau técnico, eu não tenho nível superior, e nesse segundo grau técnico me abriu a possibilidade de fazer um concurso para a CRT, que era a companhia estatal, entrei no último concurso, ainda enquanto estatal da CRT, e ali fui trabalhar como técnico dentro de uma operadora telecom. Então, houveram duas experiências dentro de telecom que não foram intencionais, aconteceram, né? E isso que você fala faz sentido, porque nós vemos algumas pessoas com muita habilidade num segmento, mas a grama do vizinho sempre é mais verde, que é para uma área totalmente diferente, porque lá é interessante. Eu não vejo problema de fazer essa transição, mas daqui a pouco não como empreendedor, daqui a pouco vai trabalhar naquela área, vai conhecer dela, vai desmistificar um pouquinho daquela grama que parece tão verde, mas quem está dentro vê também que tem muitas dificuldades. Então, essa origem, apesar de não ser... O mundo de empreender é muito diferente do mundo de você operar uma parte do todo. Mas ali tu já tem um deslumbre do que é aquele negócio, como é que funciona. Então, o ponto, digamos, de coincidência foi duas experiências que não tem nada a ver, office boy, depois como técnico, que é muito diferente de ser empreendedor, mas já nesse segmento. João, você comentou que não fez universidade, você tem o seu segundo grau, né? E tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu não consegui chegar onde eu cheguei, aonde eu gostaria de chegar, porque eu não tive oportunidade de estudar, porque eu não tive oportunidade de ter uma faculdade no meu segmento. Em que momento você buscou esse conhecimento técnico para você ter essa empresa? Porque você começou trabalhando de office boy, começou a ver o movimento, mas em que momento você falou assim, olha, eu tenho capacidade de exercer essa função? Eu acho que é o ponto comum a muitas origens. A gente primeiro começa, aquela questão, comece e depois melhore. Eu acho que antes de começar é bom se qualificar o máximo possível e entender que empreender é diferente. Um bom cozinheiro não quer dizer que vai ser um bom dono de restaurante. A gente vê essa grande dificuldade. O cara entendia de cozinha, mas não de negócios. E muitas vezes ele faz essa transição de deixar de ser o cozinheiro para abrir o próprio restaurante e não consegue prosperar, porque não entende nada sobre a rotina do empreendimento, do negócio em si e muito da rotina de uma cozinha. Mas, então, mesmo essa questão de não ter feito o nível superior, eu comecei e não acabei, em função do próprio trabalho, muitas viagens, mas entender que a gente não depende de condições externas, mas muito mais, daqui a pouco, da mão de Deus abençoando, mas não daquela forma um pouco mística, que tudo vai cair do céu. Entender que há um Deus que pode dar sabedoria, temos que buscar por sabedoria. Tem aquela parábola dos talentos, diz que Deus entregou a cada um conforme a sua capacidade. O quanto daqui a pouco a gente não recebe de Deus por não ampliar nossa capacidade em receber. E a capacidade técnica é entender mais o negócio, até mesmo capacidade emocional. A gente vê que há muitos bloqueios, muitos sofismas, muitas mentiras que viram verdades absolutas na nossa vida e viram um tampão. Um exemplo bem básico nessa trajetória em agosto a gente faz 20 anos. Durante muitos anos eu achava, se eu sair do simples aqui, cara, eu não consigo pagar os impostos, não posso crescer. Era uma verdade para mim, que na verdade é uma grande mentira, que tantas outras empresas... muita gente com essa verdade. É uma verdade comum, porque tu sai daquele sistema que aparentemente é barato, não é tão barato quanto parece, e tu cria ali um certo tampão. Até onde eu posso ir, porque além daquilo eu vou ter que pagar muito imposto. Na verdade, a gente saiu disso, cresceu muito, mas durante alguns anos era meio que uma barreira psicológica, uma barreira emocional, que não tinha nada a ver com uma barreira... Não era nada sobre contabilidade, era sobre realmente uma ideia, uma mentira, um medo de ir além, né? Abrir uma empresa
eu conheço um pouco do seu testemunho, eu não quero fazer o spoiler, né? Porque eu fiz um curso, o Crown, aqui na igreja, então a gente acaba tendo um pouco do contato da sua história, que também porque o testemunho, ele é muito... o seu testemunho pode encaminhar outras pessoas, é por isso que a gente está aqui. Abri a empresa e agora preciso fazer com que ela aconteça. Você estava com 2 estagiários no seu apartamento, esse é o começo da conversa. Tá, e quando começou a dar certo? Tudo isso coincide, esse começo de empreendimento, de muita dificuldade, de a casa ser mantida pela minha esposa, que era bancária, todo esse processo, toda essa construção, coincidentemente ou não coincidentemente, a gente, 2 anos desse tempo de muita limitação, muita trava, a um processo de buscar a Deus, de conversão. Até o processo começou fazendo um treinamento da Dale Carnegie, que não tem nada a ver com o mundo cristão, mas ali tinha aquela roda da vida, e um dos aspectos era a vida espiritual. Cara, eu não tenho vida espiritual, não tenho nenhum tipo de prática, nenhum tipo de busca, nem conhecimento. E ali eu decido, olha, me falta desenvolver essa área da minha vida, eu busco uma igreja. Então, a minha história de buscar a Cristo, ou ser encontrado por Ele, na verdade, começa com uma decisão de querer ter um conhecimento na vida espiritual. Mas, então, desse primeiro dia zero, cara, muito sonho, pouca realidade. Então, são 2 anos ali onde um dia é bom, tantos outros dias são muito ruins, dificuldade de manter as contas. Então, era 2 funcionários, 2 estagiários, custando salário mínimo. Então, o custo não era elevado, não tinha custo de aluguel. E havia um desafio que era conseguir, não que eu me lembre disso, eu sempre tive o hábito de escrever muito, tentar planejar escrevendo. O plano era faturar R$25 mil para tentar sobrar 3, 4 ou 5, se tiver uma margem líquida aqui de 20%, eu consigo colaborar com as despesas da casa. Então, o desafio de vender R$25 mil era tão grande quanto o desafio daqui a pouco de vender, sei lá, 12. Teve meses que vendemos 17 milhões, alguns meses em 2024. Então, o desafio que é você quebrar essa mentalidade de até onde você pode ir. Na época, pela falta de conhecimento, falta de visão, o desafio era encontrar o caminho para fazer 25 mil. Talvez agora o nosso desafio, como é que eu faço não mais 25 mil, como é que eu faço 25 milhões por mês, como é que eu construo isso? Então, acho que a gente parte de um alvo e a gente tem que construir um caminho. Entendendo o que é uma pessoa bem-sucedida. É basicamente uma pessoa que sonha, faz planos e executa um plano. Então, a gente vê muitas pessoas somente sonhando, pouca capacidade de fazer planos, e ainda muitas vezes sonha, faz planos, mas não consegue executar, nem começa. E aí, daqui a pouco, não chega a lugar nenhum. Então, o desafio que é nós podermos fazer isso, sendo que há um versículo que fala que compete ao homem sonhar e fazer planos. O sim vem de Deus. Então, a gente está muitas vezes aguardando o sim de Deus, mas não fazendo a nossa parte, que é esse ímpeto de sonhar, desejar, e principalmente fazer um plano em buscar aquilo. Pode ser que não dê certo. Então, muitos dos nossos planos não dão certo, e que bom que não dão, porque às vezes há algo muito maior, que se aquele plano desse certo, ia nos desviar dessa rota muito facilmente. Então, lá atrás, por exemplo, eu me esforcei muito em passar um concurso, que era para ser policial rodoviário federal. Na época o salário era de 6.600, mas dobrava porque você tinha uma gratificação que ia um salário de 12 mil. E na parte, digamos, entre fazer a prova e transcrever do caderno de respostas ali para a grade, cara, eu errei lá no começo um dos itens e marquei toda a prova errada. Ali foi uma grande decepção, que bom que deu errado, senão daqui a pouco eu teria ido para um caminho que não era o meu alvo, não era o que eu... E não é uma questão de destino, acho que todos nós nascemos com uma história que foi escrita por Deus, um destino apontado por Deus. Não necessariamente isso vai se cumprir, mas se a gente nos alinharmos com a vontade de Deus, isso vai acontecer. Pode ser que não de uma forma pontual, ponto B, uma linha reta, talvez por nossa incapacidade seja um certo zigue-zague, mas nós podemos chegar naquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Entendendo que a gente nasceu com um propósito, e muitas vezes estamos atrapalhando ali, por não estar atento, ou até por não conhecer essa voz que possa nos dar uma direção, né? Sabe que a gente participou de um culto e a gente ouviu eu ouvi uma palavra muito forte falando justamente sobre isso. Se Deus atendesse a todos os meus pedidos e a todos os meus projetos, eu poderia nem ter reconhecido que Ele é o Salvador, Ele é o dono da glória, porque eu colocaria a glória em mim. Então, é justamente isso. A tudo dá graças, né? E quando você passa por um momento que, poxa, não era aquele esperado, o plano não deu certo,
é entender que é a mão de Deus também, porque em tudo da graça, tudo acontece para o bem daquele que crê. Não está escrito só as coisas boas acontecem, é só tudo, né? Uhum. E você comentou sobre 2 anos que você passou num deserto, 2 anos que para um homem ser sustentado pela mulher, para muitos, né? A gente sabe que isso é um tempo, mas para muitos acaba batendo no ego ali, né? Acaba Uhum. batendo no coração. Como que foi esse momento para você dentro da sua casa e como você conseguiu qual foi o momento que rompeu? Assim, 2 anos, ok, mas qual foi o Uhum. momento que passamos do faturamento de 25 mil, começou a aumentar para 30, 50, 100? Qual Aham. foi esse momento? Perfeito. Essa questão, esse momento ali, então, de 2 anos de crise, não é sobre dinheiro, é sobre o que a falta do dinheiro faz. A gente vê muitas famílias afetadas por uma grande crise financeira que destrói relacionamentos, abala casamentos, afeta a relação de pais e filhos. E da minha forma, no meu casamento não foi diferente. Foram ali 2 anos de desgaste, a um ponto que saí de casa ali, sei lá, uma semana, 10 dias, o casamento tinha acabado. E não era sobre a falta do dinheiro, mas o que a falta de dinheiro faz. Porque é algo desgastante. Você daqui a pouco começa a ver que as coisas não estão acontecendo, é desesperança, você se deprime ali, você emocionalmente está abalado, não vê as coisas acontecer. Isso afeta toda a tua vida, não só a vida profissional. Então ali foi um tempo de muita escassez. Mas essa virada de chave, eu vejo que ela começa com um processo da nossa conversão, tanto minha e da minha esposa. Ali me parece que a gente passa a ter uma outra fonte, uma fonte que dá esperança, dá direção. E eu me lembro que nesse começo de vida havia um líder ali, uma espécie de um mentor, e falou: "Ó, vocês estão começando essa jornada. Façam como se tudo isso que está sendo dito é 100% verdadeiro. Não coloque ressalvas. Então, se vocês vão acreditar, acredite por completo. A única dica que dou, se não funcionar, daqui 30 dias vocês passam a fazer filtro. Ó, cara, isso aqui não é bem como estão falando, eu vou fazer minha interpretação do que está sendo dito." Falou: "Ó, seja 100% crente no que está sendo dito." E nesse desafio, todo mundo ouve no momento de dízimo e oferta uma palavra dando uma direção sobre aquilo. E naquela noite lá, era o seguinte: faça uma oferta hoje, dando um nome a ela, é uma semente, cria uma expectativa, que semente é essa? E basicamente foi num momento, digamos, de crise, de insuficiência, de cheque devolvido, cheque especial ocupado, de muita dificuldade, uma oferta de R$ 200 num culto, dando um nome, ó, que nesse mês aconteça o que nunca aconteceu. E naquele mês acontece o que nunca aconteceu. Então, havia uma expectativa em relação à semente e havia também um mover de Deus, entendendo que a fidelidade de Deus não é a nossa, a fidelidade dele é a palavra dele. Então, se a palavra dele faz algumas afirmações, a nossa convicção de que isso é 100% verdadeiro. Ele é fiel em cumprir a palavra dele. Então, entendendo isso, eu vejo que ali a palavra ali de provisão, de abundância, do multiplicar aconteceu. Então, eu entendendo que não é a teologia da prosperidade, entrar num jogo de barganha com Deus, mas é muito mais de quem nos tornamos sendo dependentes dele. Então, ali tem esse ponto de virada. Mas eu não quero ser simplista, daqui a pouco a pessoa achar de que ela está empreendendo, que falta uma oferta para mudar a vida dela. Não, vai além disso. Daqui a pouco falta um posicionamento com o Filho de Deus. A oferta é só uma demonstração de dependência, de vinculação a Deus. Essa área financeira, igreja e oferta, levar no altar, é uma área que tem muitos preconceitos, até mesmo para quem é cristão, até muita dificuldade das pessoas falarem sobre isso, porque é um tema sensível a muitos, a todo um estereótipo, uma pressão da sociedade sobre esse aspecto, até porque há muitos problemas, há muitos líderes manipulando pessoas, há muitos líderes roubando dessa oferta, mas entender que não é ser simplista dizer que uma oferta faz o ponto de virada. É um conjunto de fatores, mas o principal é se colocar como filho de Deus. Sendo filho de Deus, eu me posiciono como tal, e essa questão de posicionamento me parece que é a palavra-chave. Talvez a oferta é uma demonstração do posicionamento. Eu creio, Senhor, na tua palavra ser verdadeira, me posiciono como teu filho, entrego isso no altar, mas não é só sobre isso. Como filho, eu estou revestido de poder, de autoridade, de força. Eu me identifico com meu pai. Cara, eu sou filho dele. E meu pai, ele me deu poder aqui na terra para, no nome dele, não é sobre mim, poder manifestar uma vontade do céu. E a gente fala muito sobre essa questão de dependência de Deus. A oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos, fazemos, mas ele fala que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu.
dificilmente a gente quer e está disposto a se submeter a essa vontade do céu. A gente tem muitas vontades, muitos desejos. A nossa oração a Deus, apesar de Jesus Cristo dar um exemplo de oração, onde ele fala isso, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, a gente já tem um monte de vontades aqui da terra apresentando ao céu, querendo que mude a vontade do céu. Então essa nossa dificuldade de entender que é um plano maior que o nosso, uma vontade superior à nossa, e não se trata de um destino, de um final, de ser uma empresa bem-sucedida, mas da nossa transformação durante essa caminhada. Pode ser que o alvo seja daqui a pouco ter um negócio maior, impactar mais pessoas, ganhar mais dinheiro. Tudo isso é legítimo, é digno, mas o maior milagre não é esse fruto de daqui a pouco de ser bem-sucedido, mas é cada um saber que eu vou ser transformado nessa jornada. E o foco de Deus é nos transformar o mais parecido possível com o filho, com o primogênito, que é a nossa referência de ser... A gente consegue ver o pai vendo o filho, que é Jesus. A gente não conseguiria conceber ou entender quem é o pai. Mas na pessoa do filho a gente tem um deslumbre de quem é esse pai e o nosso esforço é ser parecido com ele. De toda essa volta para entender que não é sobre ser bem-sucedido financeiramente, mas em quem nos tornamos mais parecidos, ou sendo a Jesus Cristo aqui na Terra. Entender que o Espírito dele está em nós. Ele foi embora, vou mandar meu Espírito, ele não vai mais abandonar vocês. E não é, ele é o Espírito Consolador, sim, é aquele que daí a pouco dá direção para nós, mas é a fim de manifestar uma vontade do céu aqui na Terra. É meio que todos nós, de certa forma, somos proféticos. A gente tem sempre a ideia do profeta, daquele que vê algo que está no céu, declara aqui na terra, notifica o povo, mas todos nós somos proféticos quando a gente percebe a vontade do céu e manifesta aqui na terra. E sabendo que estou revestido de poder, de autoridade, de força, vinda do céu. Então a resposta ficou longa, mas basicamente é posicionamento de filho para você que está começando a empreender, se posicionar como filho de Deus, pedir a direção dele, condução, me dê sabedoria, me dê capacidade, me dê força, Senhor. O que eu devo fazer agora? E essa dependência. A oferta é só uma manifestação dessa dependência, esse posicionamento de ir no altar é demonstrar. Nós temos uma tendência de crer em muitas coisas, mas é uma crença. Porque a fé vai um pouco além, porque a fé sem obras ela é morta. Então não adianta eu crer em muitas coisas e não ter um passo de fé. Cara, enquanto não me mover numa ação, numa atitude, é uma crença ali que eu posso crer hoje e deixar de crer amanhã. Quando eu me movi, não, isso aqui eu já selei, já manifestei aqui na Terra, porque baseado no que eu acredito, eu faço, eu ajo. Então tudo volta a ser posicionamento de filho, né? E você comentou sobre o seu posicionamento que teve esse voto de 30 dias. Uhum. Após os 30 dias, pelo que eu entendi, aconteceu. Sim. E após esses 30 dias, como foi? Continuou ou teve algum momento, João, que você começou a chegar num ponto interessante, num ponto que você sonhava em ter, porque 2 anos de deserto a gente começa a sonhar com algumas coisas que quando começam a acontecer, você reconheceu sempre Deus nesses momentos? Ou teve algum momento que você falou assim, não, isso aqui, poxa, pode ser Deus ajudando, mas isso aqui foi eu também? O que é nós também, né? Se há alguma força em mim, alguma sabedoria, alguma inteligência, ela veio de Deus, não veio de mim mesmo, né? Eu nem estaria vivo se não fosse o favor de Deus que me manteve vivo no dia de hoje. Então, eu acho que a nossa leitura é muito de entender de que se temos alguma capacidade, ela veio de Deus, se alguma porta se abriu, ela veio de Deus, mas entendendo que depois desse primeiro mês, onde a gente vê o sobrenatural, onde o que nunca aconteceu, acontece naquele mês, a porta se abre, é um mês que a gente vai para números que não tinha tido anteriormente, provando disso, a ideia é se aprofundar nisso. De forma natural, se eu planto 10 sementes e colho, sei lá, 100 frutos, cara, é uma questão meio arqueológica, cara, eu vou dobrar o meu plantio para colher mais. A gente entra num processo, mais uma vez, não é sobre entregar dinheiro no altar, mas dependência e daquilo que a gente crê, a gente toma ações objetivas, práticas, não sai do campo do que eu acredito, mas a partir do que eu acredito, o que eu faço com essa crença, aí realmente vira fé e a gente cresce nesse processo. A gente entende até de que há muitos ministérios dentro da obra de Deus, do reino de Deus, e mantenedor é um deles. A gente assume um papel, cara, essa obra pode se manifestar de uma forma maior, mais potente, se tiver mais recursos, e eu cresço nessa questão enquanto ministério. Eu vou me posicionar como alguém que pode auxiliar, pode ofertar numa escala cada vez maior para que essa palavra propague. Mas a sua oferta
É uma oferta de 10%, como as pessoas aprendem, ou não, é alguma coisa diferente? Porque a gente, sabendo da história, a gente entende que Deus é o seu sócio majoritário da sua empresa, né? Eu quero que você fale um pouco sobre como que você enxerga a questão do dízimos e ofertas de forma prática, né? Uhum. E essa entrega da sua empresa para Deus. Porque tem muita gente que fala que entrega para Deus, mas não entrega. Tem Uhum. gente que fala que entrega, mas continua com as suas próprias atitudes e fica só um jargão bonito. Como que Uhum. foi isso na sua vida? Então, entendendo que há uma dependência de Deus, porque a gente se coloca como, mais uma vez, posicionamento. Eu sou mantenedor do reino, eu quero crescer nesse ministério. Se eu fosse uma pessoa, daqui a pouco, com dom de cura, cara, eu quero curar mais pessoas, quero manifestar isso de uma forma maior. Então, entendendo que é um chamado de Deus também ser mantenedor. A gente começa a ser ousado nas ofertas, esses primeiros anos, não de uma forma estruturada, mas com certeza entregando muito mais do que 10%. Ah, Até eu vou me permitir dar uma volta longa aqui, porque todo mundo acha que tudo é sobre dinheiro. João, o tempo aqui é nosso, tá? Fica tranquilo. Podemos seguir. Essa questão financeira e reino de Deus, a gente vê tem cinco aspectos de dinheiro e obra de Deus. Tem o dízimo, tem a oferta, tem a primícia, tem o voto e existe a esmola. Tudo está falando de recursos financeiros e são menções que a Bíblia faz. Então, entendendo o dízimo como fidelidade, é um mínimo onde eu demonstro que eu sou dependente de Deus. Olha, Deus, eu reconheço isso. Eu tenho tanta fé, eu sei que 90 é maior que 100. Eu sei que se eu entregar 10 aqui, isso é maior. Tem uma questão, isso é fidelidade. A questão da oferta é uma demonstração de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou, entregou seu Filho por nós. Então, sempre que a gente quer ter uma aliança com Deus, essa aliança tem que ser por completo. Num casamento, se você tiver amor e não tiver fidelidade, cara, tu não vai querer manter essa relação. Se daqui a pouco você tem muita fidelidade, mas zero amor, cara, não faz sentido. Mas além disso, tem uma questão chamada de honra no casamento. Primeiro, a minha esposa, não é meu trabalho, não é o futebol, não são os amigos. A honra é manifestada pela primícia. Primeiro lugar, Deus. Então, até nisso, as pessoas têm dificuldade de entender. A primeira coisa que eu vou fazer hoje é dedicar meu tempo a Deus, orar, meditar na palavra dele. Ou daqui a pouco, a primeira coisa que eu vou fazer, a primícia na antiguidade era o primeiro dia de colheita se entregue ao sacerdote, ao líder. Hoje a gente não tem essa questão da colheita. Até algumas pessoas interpretam que 30 avos da minha renda eu vou entregar para o meu líder. Não há, na minha opinião, base bíblica para isso. Mas entender que a gente vai fazer a Deus, entender que Ele é o primeiro. Então, eu quero estar aliançado com Deus. Cara, eu tenho que ter honra, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter fidelidade a Ele. Então, 3 formas de demonstrar isso: dízimo, oferta e a primícia. Há um quarto aspecto que é um voto, que nem no casamento, a gente declara a respeito do futuro algumas condições, se acontecer, eu vou continuar com esse casamento em pé. Então, aquilo que não dá na minha mão, eu entrego a Deus no meu futuro. E tem a questão da esmola, que se a gente fizer para qualquer um daqueles pequenininhos abandonados, Jesus Cristo coloca como sendo devedor de nós. Ó, se fizer um desses pequenininhos, é como se tivesse feito para mim, tipo, eu que estou em dívida com vocês. Então, dei essa volta aí de falar dos 5 aspectos de dinheiro e a palavra de Deus. Então, entender de que, entendendo esse posicionamento de mantenedor, eu cresço ali fazendo ofertas alçadas, sem compromisso, até que, há bastante tempo atrás, no ano, eu e minha esposa, aquelas resoluções de virada de ano, a gente decidiu, cara, a gente nunca definiu um valor para fazer. Vamos fazer 200 mil reais de ofertas nesse ano. E era algo desafiador. E vamos. Então foi um voto. Olha, eu não sei quanto vou ganhar esse ano, mas eu vou entregar 200 mil. Nem que tenha que mexer alguma reserva, tem que vender alguma coisa. Há um compromisso. Deus fala para não fazer voto, mas se fizer, não faça voto de tolo, cumpra com aquilo que acordou. Então, naquele ano, as coisas melhoram, a gente consegue cumprir esse voto de 200 mil sem dificuldade, entendendo que é um Deus que opera no querer e no efetuar. O nosso papel, Deus não depende de nós. É muito mais Ele quer um posicionamento nosso como filho, para que a gente possa se mover a partir daquilo que a gente crê, com atos de fé. Então, esse voto de 200 mil, eu tenho certeza que é Deus movendo no nosso coração. Olha, te mobiliza, faz que eu vou te acrescentar. No ano seguinte, a gente discute, vamos dobrar, a gente mais que dobrou, vamos fazer esse ano 500 mil, e aconteceu novamente, eu não vou dizer com dificuldade, há percalços, há desafios, mas cumprimos com aquilo. No ano seguinte, a gente foi vamos fazer 1 milhão. E depois disso, a gente decidiu que talvez a nossa fé, a nossa visão, estava limitando o que Deus podia fazer. Deus aqui na terra, na figura de Jesus Cristo,
todos os milagres, ele sempre fala assim, seja feito conforme a tua fé. Nunca foi conforme o meu poder. Então, até onde Deus pode agir na nossa vida? Até o limite da minha fé. Então, entendendo isso, eu falei, talvez quando eu ponho 200 mil, ou 500 mil, 1 milhão, é o tamanho da minha fé, até eu acho que é onde eu posso assumir um compromisso. E a gente decide, então, que de tudo que Deus nos entregasse, nós íamos ofertar 50% no ano. Então, realmente, olha, Deus, tu é sócio desse negócio, depende de você. Você está com nós, a gente sabe disso. E, a partir dali, naquele ano, a gente dobra de tamanho quando a gente faz o voto de 50%. Para ter uma ideia de números, isso faz aí um pouco mais de 10 anos. No ano anterior, que a gente ofertou 1 milhão, a empresa gerou 1.700.000 de lucro. A gente foi lá e entregou 1 milhão. A gente faz um voto agora, Deus, metade da empresa tua. No ano seguinte, a gente gerou um lucro de 13.400. E eu sei que os números não são coincidência. Para mim foi uma sinalização de Deus. Ó, tu quer dar metade para mim? Eu te deixo, torno o dobro. Eu não quero nada teu. E a gente vê o sobrenatural acontecendo a partir de, mais uma vez, posicionamento de filho, eu faço parte de uma obra. E a partir dali isso começa a crescer, se manifestar, os números se multiplicam, entendendo que não é sobre dinheiro, mas manifestar uma vontade de Deus aqui na Terra. E Ele usa eu, você ou quem está nos assistindo da forma que Ele quiser. Mas a gente tem que se posicionar como alguém disponível. Eis-me aqui, Senhor, me usa para aquilo que eu nasci para ser, para fazer. Eu sei que é uma vontade no céu, tem que se manifestar aqui na Terra. Como é que eu posso estar alinhado com essa vontade? E repetindo para todos que nos assistem, é muito sobre posicionamento de filho, saber que tem uma responsabilidade. A gente sabe que muito é dado, muito vai ser cobrado. A gente vê Israel, o povo escolhido por Deus. Parece um privilégio, cara, mas é uma grande perseguição, uma grande dificuldade, uma grande batalha. Então, se nós somos Israel de Deus, a gente é escolhido, tem uma série de benefícios, com certeza, mas há também muitas obrigações de manifestar a vontade do nosso Pai aqui na Terra. Então, dei uma volta grande para falar de dízimo, oferta, entendendo que não é sobre dinheiro, mas sobre princípios. E, principalmente dízimo, muitas pessoas questionam, mas eu não estou mais debaixo da lei, os 10% é algo da lei. Entender que antes da lei tem o princípio. E essa dificuldade das pessoas entender o que é princípio e lei. Honrar a Deus, todo mundo entende como princípio. Aí, na igreja católica, tu tira o boné para entrar no templo, na mesquita tu tira a sandália, o calçado para entrar no templo, e o judeu vai colocar a kippá na cabeça para entrar no templo. Todos estão honrando a Deus com 3 leis, 3 formas que homens instituíram de qual seria, digamos, honrar a Deus. Então, falando disso porque toda aquela mentalidade de legalismo, eu vou fazer isso, tudo que estou falando, se virar para você uma lei, uma doutrina, uma orientação baseada em algo que eu estou falando, você não entendeu. Vai ter muito mais do que o que nós fazemos, muito mais que a ação, é a nossa intenção, o que está no nosso coração. Eu estou indo ao altar entregar isso. É para honrar a Deus, é para reconhecer que Ele é primeiro na minha vida, é demonstrando fidelidade, eu estou cumprindo um rito aqui para me sentir merecedor de alguma coisa. Saber que na graça não tem merecimento, não merecemos nada. Não é ausência de esforço. Também tem outro extremo, algumas pessoas paradas, esperando que a graça de Deus alcance ela, não entendeu que, pelo fato de não ter merecimento, não é que não tem esforço. A gente vai ter que se esforçar em conquistar. Mas a vitória já foi dada no mundo espiritual. Ontem a gente estava no culto e foi passado bem isso que você falou. Entre a promessa e a realização existe um fator muito preponderante para que isso aconteça, que é a fé. E a fé sem movimento, a fé sem ação, ela é morta. Então, é uma fé onde você acredita, mas eu costumo falar com o pessoal que trabalha comigo, que deixa eu abrir o espaço para Deus agir na minha vida. Não tem como você só ficar esperando pelo milagre. Ele vai acontecer, mas não tem como... Deus não vai fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte para que aconteça. Né? Mas, João, a gente... por diversas vezes vê a gratidão que o pastor Lucas tem por ti. E assim, grande parte das pessoas que conhecem sabe um pouco sobre esse seu posicionamento. E às vezes a pessoa, quando vai fazer o dízimo e oferta, se a pessoa ganha R$1.000, R$100 fica tranquilo para ela. Se a pessoa passa a ganhar R$10.000, R$1.000 já começa a ser uma barreira. E para você isso não é uma barreira. Mas como que foi para você cuidar do seu coração naquele momento que a igreja se coloca grata pelo seu movimento, grata por grande parte dessas coisas acontecerem, pelo seu mover, por você deixar ser canal de bênção de Deus aqui na Terra,
Mas como foi para você não entender que, isso aqui não pode ser um monumento meu, isso aqui não é meu, né? Porque é muito fácil se corromper, porque um elogio corrompe. Como foi isso, você guardar o seu coração? Acho que um desafio todos nós, independente, é nos colocar no nosso devido lugar. Diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Entender esse temor não como medo, mas eu bem sei quem eu sou, mas eu sei quem é Deus nessa relação. Então, acho que é necessário esse temor e sabendo que a sabedoria vem desse temor. Então, é um posicionamento de que, cara, eu sei que tudo isso aconteceu não por mim. Tem uma passagem que fala que Davi, ele se dá conta que ele foi levantado como rei pelo amor de Deus ao povo. Então, havia um povo que Deus amava, levantou Davi como rei. Então, não é sobre viver no palácio, não é sobre a carruagem real, mas é sobre saber que ele foi levantado para cumprir um papel. Então, de repente, tem essa clareza. Todos nós temos um papel dentro do reino de Deus. Vai ser maior ou menor aos olhos humanos. Estou falando aos olhos humanos porque há uma passagem que havia uma disputa de quem vai ficar à esquerda, à direita de Jesus. Ele fala, no meu reino maior é quem serve. Então, nós, enquanto nosso olhar humano, a gente vai ver que algumas pessoas ocupam um certo lugar de destaque e vão achar que aquilo é muito, muito grande, muito relevante. E o Deus está olhando aquilo que ninguém está vendo, sabendo que quem serve é maior. Falo tudo isso porque facilmente podemos nos corromper. O que seria de Deus se não fosse eu aqui na Terra? A gente percebe isso às vezes, não com essa forma explícita, mas é o que no coração da pessoa dá, ela percebe como importante para o reino. Todos nós estamos aqui para cumprir um papel, somos pequenos, falhos, e Deus mesmo assim decidiu nos usar. Entender que é um privilégio. E sendo um privilégio, tem também uma grande responsabilidade. E o desafio, aquela questão que o que a mão esquerda faça, a direita não saiba. Durante muitos anos eu não falava disso, estava me movendo nisso, mas tinha uma grande preocupação de daqui a pouco me envaidecer com esse tipo de ação, porque fala que aqueles que fazem para ter algum reconhecimento público, a paga deles já foi dada. Eu tinha uma preocupação, daqui a pouco eu vou começar a fazer, eu estou fazendo isso, eu quero aplauso, eu quero reconhecimento. Cara, eu quero a paga de Deus, eu quero a recompensa de Deus. Aqueles que fazem para ter reconhecimento público, Jesus Cristo falou, cara, fizeram, a ação é correta com a intenção incorreta e a paga deles foi dada. Eu queria o aplauso, já ganharam aplauso, não tenho parte com isso. Então, acho que é muito daqui a pouco de uma consciência de quem nós somos nesse processo todo, sabendo que não é nós, é um Deus que opera no querer e no efetuar, não há mérito nenhum nosso, a não ser se colocar disponível. A nossa parte, Senhor, me usa naquilo que o Senhor quer. E não se corromper. Se não usar a mim, vai levantar outro. Há uma vontade no céu que vai se manifestar aqui na terra, através de homens, e aqueles que se colocarem à disposição e puderem, de alguma forma, crescerem nisso, eu digo que todos nós podemos ir muito além. O que é ajudar muito o reino? Para algumas pessoas, dentro da limitação da fé dela, é X. Para algumas pessoas é 10X, para outras pessoas vai ser 1000X. Então, há uma limitação nossa do que Deus pode fazer. Então, é uma busca de maturidade, de capacidade e principalmente de humildade. Olha, eu sei que não é sobre mim, é sobre algo maior. Entendeu o que Davi entendeu. Cara, não é sobre mim estar aqui no palácio. Tem um povo que Deus ama e me levantou como líder deles para cumprir um papel aqui. Glória a Deus. João, vamos agora fazer um bate-bola, que, assim, é uma pergunta que eu vejo muitas pessoas querendo assim, mas e como? Vamos supor que Deus tirou tudo de você, mas não tirou a sua capacidade de produzir, mas tirou tudo que você tem hoje. Como seriam os primeiros 30 dias de reconstrução do João? Talvez vamos lá, a terra arrasada. Vem um dilúvio, destrói tudo. A primeira coisa que Noé faz é levanta um altar. Talvez aquela pessoa que hoje está num momento de crise absoluta. Cara, perdi tudo. Cara, levanta um altar, te conecta a Deus, agradece porque está vivo, agradece que ainda tem força, capacidade de estar respirando, reconhece isso e se coloca nessa posição de reconhecer Deus em todas as coisas, até mesmo nesse momento, e levanta um altar. Jó, toda aquela crise que ele estava ali, ele foi orar pelos amigos. Eu ainda tenho mais do que meus amigos aqui que vieram pedir uma ajuda para mim. Entender de que muitas vezes diz que quando a gente não tem mais nada, a gente descobre a Deus, que é o nosso todo, o nosso tudo, né? Então, se alguém está nesse momento aí de total, sobrou pouca coisa, sobrou a vida, sobrou a esperança, muitas vezes nem a esperança, a pessoa está totalmente desiludido, mas levante um altar a Deus e entendendo esse altar como um posicionamento diante de Deus. Senhor, dependo de Ti, me dá uma direção, me dá uma palavra, me dá um destino aqui. E
sei lá, a gente dividir a vida em compartimentos diários, que é mais fácil. Me dê força para vencer o dia de hoje. Para cada dia basta o seu próprio mal. Um pouco, todos nós temos um nível de ansiedade elevado em relação ao futuro, isso é desgastante. Isso, de certa forma, até afeta a nossa fé. Daqui a pouco, eu não tenho fé para uma vida inteira, vou ter fé para o dia de hoje. Hoje vou sobreviver, vou comer, vou beber, eu vou dar um jeito de estar vivo amanhã, para amanhã vai ser um dia melhor. Então, o desafio que é, e sabendo que essa incerteza, essa angústia aí de não ter convicção do futuro, ela é paralisante, ela nos bloqueia. Então, acho que tem muitas pessoas que estão com a vida travada, bloqueada, que tem muita expectativa muito alongada em relação ao futuro. Então, é Jesus Cristo falando, ó, basta para cada dia o seu próprio mal. Cara, vamos nos focar no dia de hoje. Sim. Então, se alguém hoje está nesse fundo do poço, está numa grande crise, se posiciona, levanta um altar, se coloca na dependência de Deus e peça força para o dia de hoje, peça uma direção. Não te preocupa com o que tu vai fazer daqui a uma semana, o que eu tenho que fazer hoje para dar o primeiro passo, quebrar essa inércia, começar a me mover aqui em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Entendendo que tudo coopera para o nosso bem e o grande milagre não é o que nós conquistamos, mas em quem nos tornamos nessa jornada. Como é que eu me torno uma pessoa mais parecida com Cristo? Jó, em toda aquela tragédia dele, ele no final fala que ele conhecia Deus de ouvir falar, agora ele conhecia Deus de andar junto, face a face. Qual a maior recompensa? Aquela vida estável ou toda essa crise que coloca ele numa perspectiva de que, pô, eu vejo Deus na minha vida, eu vejo que Ele não me abandonou nunca. Então, talvez para quem está nesse momento, mais uma vez, reposicionamento, olha, Deus, estou na tua dependência total, nunca tive tão dependente de você. Eu falo você porque essa relação pai e filho, alguns tratam a Deus como o Senhor e eu sou um servo. Não, então eu repito ali, olha, Deus, tu é meu pai, eu quero ter uma relação próxima, confio em ti. Não é uma questão de falta de respeito ao pai, mas de pouco de intimidade. Senhor, preciso de ti. Ok, mas depois você, meu pai, me sustenta, me pega no colo aqui que eu não aguento mais. Acho que muda muito, não para Deus, mas para nós, nessa questão nossa interna de relacionamento, né? Um empreendedor que coloquei um altar. Agora eu preciso me mover. 3 comportamentos que você olha, primeiro, uma pergunta rápida. Voltaria a trabalhar com telecomunicação? Acredito que sim. Acho que muito mais do que o que nós fazemos vai ser o porquê nós fazemos. Sim. Se a pessoa estiver alinhada esse posicionamento, Senhor, eu vou empreender nisso. Como eu falei, muitas vezes a grama do vizinho parece mais verde. Eu, paralelo a esse empreendimento, fiz vários empreendimentos que deram errado. Na verdade, não deram errado, deram no que tinha que dar. Tudo cooperou para o meu bem. Então, perdi tempo e dinheiro tentando empreender em outras áreas. Aquela questão, vou botar os ovos em várias cestas. Começando a responder a tua pergunta, eu acho que qualquer empreendimento, quer seja uma igreja ou seja uma empresa, ele vai ter que ter quatro aspectos ali, quatro níveis, digamos assim. Cara, envolve uma questão de cultura, de valores. Então, a gente fala muito nisso, a cultura forte, uma empresa com cultura forte. Mas é basicamente como é que eu me comporto, como é que eu faço, como é que funciona isso. Então, muitas pessoas não têm valores sólidos, são pessoas muito volúveis. Então, tu está na crise, cara, tem um nível de fé alta, a tua dignidade não foi afetada, a tua honestidade não foi afetada, não tenho mais nada, mas eu não estou volúvel, eu sou muito sólido nos meus valores. Então, o empreendimento, além de ter uma cultura que começa com o dono, depois isso vira para os funcionários, ó, aqui funciona assim, a gente não abre mão disso. Tem uma questão de recursos. Cara, o que eu preciso para começar? Cara, o recurso mais básico possível. Olha, eu estou do zero, eu vou empreender aqui, vou fazer pipoca, vou fazer bolo em casa. Eu tenho uma ideia. Então, a gente tem que ter um recurso mínimo necessário, nem que seja nossa mão de obra. Então, tem uma questão também de know-how. O que eu sei fazer? Cara, a pessoa quer empreender em algo que ela nunca fez na vida. Cara, eu sei fazer isso. E o principal não, acho que o principal é a cultura, mas algo que também é muito importante é uma estratégia. É tu enxergar uma oportunidade. Cara, eu estou vendo essa oportunidade aqui, eu vou desenvolver ela com essa estratégia aqui. Vou começar assim, assado, começar um plano. A estratégia seria a arte de se antecipar. Eu estou vendo o futuro, estou me antecipando de tudo que pode acontecer e tem um passo a passo. Então, tem 4 aspectos para quem está nesse momento de começar, não só começar, até mesmo recomeçar o seu empreendimento. Eu tenho clareza desses 4 aspectos, qual é a minha estratégia,
eu tenho os recursos necessários para botar essa estratégia em funcionamento, eu sei fazer, eu tenho know-how, eu consigo fazer o que estou me propondo a fazer, eu tenho valores sólidos aqui, sou estável, eu sou uma rocha para essa empresa, para esse empreendimento. Se tiver clareza disso, as coisas começam a fluir. Então, a gente vê muitas pessoas sem know-how, empreendendo em área que não tem conhecimento nenhum. Cara, vai trabalhar de funcionário naquela área, aprende sobre aquilo, depois tu pode empreender naquela área. E muitas vezes tem os recursos mínimos. Cara, ele quer começar, mas cara, não tem nenhum básico do dinheiro para dar o primeiro passo. Cara, vê alguma coisa que tu tenha o recurso necessário, que seja o teu tempo. Eu vou vender meu serviço aqui. Ok, é um começo. Não sei se ficou claro, mas eu vejo esses 4 aspectos. Ficou muito claro e eu gostaria de aprofundar um pouco mais na questão da estratégia, que eu acho que é um grande erro do empreendedor quando ele começa, ele tem o know-how, ele trabalhou e ele tem o conhecimento. Ele tem tempo, porque agora ele só tem esse tempo. A gente entrevistou uma pessoa aqui anteriormente que ele trabalhava numa multinacional e aí ele foi demitido e ele não conseguia se recolocar. E ele precisou começar a empreender porque ele entendeu que não fazia mais sentido. Então ele tinha know-how, ele tinha tempo, ele tinha know-how e tinha tempo. A questão da estratégia, que eu acredito, o valor sólido, né, que você comentou também, mas a estratégia que às vezes não é a estratégia correta. Como que você consegue determinar uma estratégia vindo aqui para um plano, para a pessoa que está começando a empreender, independente do que seja, como você acha que ela deveria pensar na estratégia? Pensando em estratégia, como eu estou tendo um deslumbre de uma oportunidade, eu faço uma visão, olha, eu consigo alcançar isso aqui, bater um plano. Qualquer plano é melhor que nenhum. Um plano não tem que ser algo escrito na pedra, também não é. Sim. Qualquer plano é melhor do que nenhum. Pega essa chave, por favor. Pega essa chave. Pode continuar. Temos esse desafio de ter um plano e saber que esse plano não é escrito em pedra, ele pode ser refeito várias vezes, conforme a gente vai andando, a gente vai evoluindo. Tem pessoas elaborando um grande plano de 5 anos para frente. Cara, começa o mês, o que eu vou fazer essa semana. Eu tenho que ter uma visão de longo prazo, ok? Há um alvo. Então, o plano começa definindo onde eu quero chegar. Olha, eu quero ter uma empresa que fatura R$100 mil por mês. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Mesmo que não seja uma verdade absoluta escrita em pedra, olha, eu vejo alguns requisitos aqui. Conforme vou andando, eu vou tirando alguns, alterando outros, fazendo algumas inclusões, porque eu tenho mais clareza. Já que a estratégia, esse plano é uma arte de se antecipar, cara, eu não consigo antecipar 5 anos, mas, cara, eu consigo ter uma visão de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, ter um alvo de 5 anos, mas eu vou construir dia a dia. É aquela questão de viajar à noite. Eu não enxergo o caminho inteiro, mas eu enxergo a próxima milha ali. Estou enxergando o que está acontecendo aqui, sei meu destino, eu vou chegar lá, vai ter muitas curvas, vai ter muitos desafios, mas eu vou chegar naquilo lá. Então, esse desafio do plano também é buscar recursos em Deus. Tem muita capacitação que temos que buscar, é necessário, até mesmo, e hoje a gente vive num momento que há muita informação disponível, gratuita. A gente tem acesso a qualquer informação na internet, e IA vai nos auxiliar nisso. Tudo isso veio para auxiliar. Mas há uma fonte que é inesgotável, que é Deus. Que eu posso buscar em Deus uma direção. Deus, me dá um deslumbre aqui, me dá uma ideia, me dá um insight. Então, para quem está nesse momento de começar e quer ter uma estratégia, ok, pense, defina um alvo e busque em Deus uma direção para isso. Sabendo que esse buscar em Deus tem 2 aspectos. Muitas vezes temos muitas dúvidas de qual passo dar. É melhor estar na dúvida, não sei se vou para a esquerda ou para a direita, permanece parado, porque às vezes tu está se desviando do que era para ser feito. Então, na dúvida, não avance. Estou com medo, vai com medo mesmo, é natural, medo é uma emoção, ela está ali para nos proteger. Calma aí. Então, vamos lá, isso é muito bom. Estou com dúvida, não vá. Estou com dúvida, não vá. Mas se eu tiver com medo, mas eu não tenho dúvida, mas tenho medo, eu preciso continuar. Tem que continuar. O medo tem que ser algo benéfico, uma emoção, ela é natural, e ela tem que ser entendido como algo para mim tomar precauções. Olha, eu estou com medo, eu vou me cercar de alguns cuidados adicionais aqui. Se não tivéssemos medo, a gente seria muito imprudente em relação a tudo na vida. A gente se colocaria em riscos desnecessários. Então, tem riscos, ok, vou me precaver desses riscos, mas não pode me paralisar. Então, tem muitas pessoas que estão bloqueadas e, por uma questão emocional, não conseguem dar esse próximo passo, muita incerteza em relação a tudo. Entender de que, apesar do medo, eu vou dar esse passo. Porque o medo sempre está numa situação futura. Se agora tivesse uma situação de emergência aqui, a gente ia agir, a gente ia tomar uma ação. Seria a reação natural.
É aquela questão, adrenalina que é solta no sangue ali, dispara, tu fica apto ou para lutar ou para fugir. Algumas pessoas estão paralisando. Então tem pessoas paralisadas na sua vida pelo medo. Cara, luta. Se não dá para lutar, foge, mas tipo, não paralisa. Faz alguma coisa em relação ao que está acontecendo. Até na Bíblia, a gente fala, quando a gente vê dúvida, tem a passagem que fala sim, sim, não, não, tudo que for fora disso é do maligno. Perfeito. E a dúvida é justamente isso, né? Ou Exato. sim ou não. Tá com dúvida, não faça. Tá com dúvida, deixa de lado, porque não é de Deus. Deus se você, a partir do momento que você entrega, ele não te deixa com dúvida. Exato. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, eu quero fazer um plano. Cara, eu tenho muita dúvida, não tenho certeza, não há nem fé envolvida. Então... João, assim, ó, a gente sabe que por você ter chegado e por hoje você ser relevante no mundo empresarial, tem muitas pessoas que querem tomar um café com você, né? Para tomar dicas, enfim. Dessas pessoas que um dia já tiveram essa oportunidade, quais são os três, vamos sempre colocar em três, né? Esse triuno que a gente gosta de fazer. Quais são os três principais enganos que essas pessoas têm quando quando você começa a conversar e você identifica na hora, assim? Eu te pergunto isso porque na minha área eu tô há 21 anos fazendo o que eu faço, né? E quando eu sento com uma pessoa, em um bate-papo de 10, 15 minutos, eu já entendo tudo que ela está fazendo de errado. Né? E a gente ajusta. E a pessoa, aí vai no que você falou, quando você recebeu o conselho lá atrás, faz 30 dias, mas faz da forma que eu tô te falando para fazer. Quais são os três principais erros que você vê o empreendedor que está num momento... Eu acredito que quem chega em você não está no momento inicial, já está no momento já que consolidado, porém com dificuldades. Quais são os três principais erros? O que eu percebo nas pessoas é uma grande crise de identidade. Ela não tem muita certeza de quem ela é, está muito focada em fazer, em ter, e não tem essa clareza. Algumas pessoas, às vezes, uma vida inteira dentro do meio cristão, onde daqui a pouco não se posicionaram como filhos. A gente vê muita gente religiosa, onde está cumprindo uma série de rotinas e ritos. Isso eu vejo que é um problema comum a muita gente, empreendedora até mesmo no reino. Que mais? Eu vejo também uma certa questão das circunstâncias ser um balizador, uma trava na vida das pessoas. A gente, mas eu não tive oportunidade, mas a minha família, mas eu não estudei, mas eu tenho um trauma, onde ela se coloca no papel de vítima, e a vítima é sempre vítima. Sendo que eu sei que todos nós passamos por questões ali desagradáveis ao longo da vida, mas tem uma diferença entre ser vítima e ser sobrevivente. A vítima, ela é vítima sempre. Ela não sai daquele processo onde está o dia todo aquilo sendo lembrado para ela, ela não rompeu com aquilo. O sobrevivente diz, olha, eu tive uma história, eu tenho uma cicatriz aqui, mas não é mais uma ferida. Isso aqui eu superei, estou curado. Então, a gente percebe algumas pessoas nessas conversas onde a circunstância é maior do que a possibilidade do futuro. Ela limita o que Deus pode fazer o tempo todo a partir da limitação mental dela. A gente sabe que nunca vai caber na nossa mão aquilo que não coube na nossa mente antes. Então, o quanto há uma mentalidade escassa, limitada, normalmente vinculada às circunstâncias. Mas eu passei por isso, aconteceu aquilo, fui abandonado quando criança. Tudo isso realmente é extremamente pesado, fere. Cara, mas ok, é uma ferida que eu tenho, ela tem que ser curada. E eu deixei de ser uma vítima e sou um sobrevivente. Então, de certa forma, me parece que a gente acaba fazendo um círculo e voltando a uma questão muito de posicionamento de quem eu sou. Eu sou filho de Deus, passei por isso, as circunstâncias, o meio não pode ser maior do que aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Acho que quando a gente tem essas conversas, a gente vê esses posicionamentos equivocados. Muito vitimismo, muita impossibilidade. E tudo isso, de certa forma, é falta de fé. Porque a fé é essa convicção em relação ao futuro. A pessoa, ela até acredita, frequenta o meio cristão, mas o nível de fé dela é muito baixo. Ela não tem essa convicção do que Deus pode fazer. E Deus faz a nossa vida conforme a nossa fé. O tempo todo, é Jesus Cristo na Terra, seja feito conforme a tua fé. Repetindo isso porque há pessoas querendo romper, desejando romper, mas não acreditam nisso. Ou tem uma crença, não se movem nisso, né? Então, de forma resumida, acho que o ponto comum é isso. É limitar Deus às suas circunstâncias. Ou também, não só em relação às circunstâncias, é querer que Deus faça a obra, um milagre, dentro da expectativa dela. Então, ela não consegue ver nada além daquela forma dela pensar.
Ela quer prosperar e ela acredita que prosperar ela tem que dobrar a quantidade de horas trabalhado. Não, eu vou trabalhar em dobro aqui, me dedicar muito para Deus me prosperar. E Deus falou, cara, eu só quero que tu pare, me ouça, eu vou te dar uma direção nova, tu vai trabalhar menos horas e gerar uma renda maior. A pessoa não consegue parar para ter essa direção de Deus. Aí tudo isso te volta. Eu me posiciono como filho dependente de Deus, quero a direção do meu pai. Vou parar de falar tanto e ficar mais atento a ouvir Ele, ter essa intuição, esse insight, esse direcionamento da parte dele, né? E hoje quantas pessoas trabalham com você? Nós agora tivemos um processo de encolher, a gente chegou a ter 105 funcionários, estamos com em torno de 70, e está acontecendo esse fenômeno não só na nossa empresa, em vários. A gente troca humanos por IA. Então, daqui a pouco tem muita gente já, é algo que está acontecendo agora. O que está acontecendo, quem está ficando na empresa ganha mais, porque é um funcionário com uma ferramenta nova. Sim. Então, a gente trabalha com tecnologia, isso é possível, mas isso vai acontecer em vários lugares. Então, até é interessante isso, porque isso está acontecendo de forma muito acelerada, vai gerar uma certa crise, todo momento de transformação gera uma crise, mas também muitas oportunidades. E me fala, assim, o João líder, como que é uma rotina semanal, assim, dentro da sua empresa? Você tem treinamentos semanais? Você tem reuniões semanais? Não, a reunião é todo dia. Tem empresas que faz reunião todos os dias, de manhã e no final do dia. Como que é o João líder? A gente acabou dividindo em comitês, a gente criou uma estrutura, existe um organograma, mas ele não é engessado. A gente fala que tem uma estrutura matricial, onde todo mundo pode falar com todo mundo. O desafio é ser o mais horizontal possível, e esse horizontal eu me coloco nessa mesma linha. Há um objetivo, a gente deixa isso claro. A gente dá liberdade às pessoas errarem. A gente quer muita iniciativa das pessoas. Tu tem que ter mais iniciativa, tem que tomar a iniciativa. Mas o ambiente às vezes é muito punitivo. A gente está disposto a bancar o erro, sabendo que a falta de ação custa mais caro que possíveis erros. Então, enquanto líder, eu me coloco nesse papel de ser muito mais um auxiliador, um direcionador. Então, todo líder, quer seja na sua casa, quer seja dentro de uma empresa, ele tem um papel de criação de cultura. Cara, um reforço de valores, aqui funciona assim, a gente vai fazer assim. E todo líder tem um papel de vender futuro, uma visão de futuro. A gente vê os grandes líderes, eles têm sonhos muito, muito grandes, eles falam desses sonhos e não falam de uma forma, de uma expectativa, falam com uma convicção, vai acontecer, nós vamos fazer isso. A gente vê as pessoas paralisadas ou burnout, tudo isso acontecendo muito por uma falta de visão de futuro. Não é sobre excesso de trabalho, não é sobre desgastes de rotina de trabalho, é muita incerteza em relação ao futuro. Isso gera um nível de angústia, isso é pesado, isso está paralisando pessoas. Então, o papel de um líder é ter essa questão de reforçar a cultura, ajudar na formação de pessoas, mas principalmente vender futuro. Então, nós temos 2 insights importantes para um líder. Saber vender o futuro, a sua visão, o porquê que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo e essa questão de implementação de cultura. Então, assim, e é um desafio. Eu vou te falar que na minha empresa a gente falava sobre a cultura, sobre como a gente tinha missão, visão, valores, propósito, tudo semanalmente. Uhum. No início da reunião, às 9 horas da manhã, a gente começava dessa forma, não podia passar. E acredito sim que se tem a cultura imposta por você, estamos num caminho, mas se você não faz isso, é a cultura que as pessoas estão colocando na sua empresa. Uhum. Se você se omite dessa responsabilidade, você acaba vivendo a cultura dos outros. Exato. Pessoas vêm de outras corporações, outros valores. Então, há um esforço deliberado e cultura se faz contando histórias. A gente vê a questão, sei lá, uma cultura, uma tradição verbal, oral que havia no povo judeu. Eles contavam para gerações futuras muito sobre a história do povo, como é que é, nossos valores, o nosso Deus. Isso para criar uma cultura de uma nação. Dentro de uma empresa também, a gente fala muito sobre o que já fizemos. Essa questão de, olha, a gente já teve um desafio assim, a gente venceu. Tem um desafio agora parece impossível, já tivemos desafios maiores no passado. E um reforço do que são os nossos valores. É muito do como é que funcionam as coisas aqui. E muitas vezes a gente vê essa questão de cultura sendo uma frase ali na parede, não sendo algo real. As pessoas não percebem, são desconectadas. Cara, isso que está escrito ali tal, é muito bonito, mas no dia a dia isso aqui não funciona assim. Então, o desafio de todo líder, vender muito futuro, uma visão, olha, a gente vai alcançar isso. E as pessoas querem isso. Todo mundo quer fazer parte de um time que sonha grande, que vai ter uma grande vitória. Ninguém quer jogar no time que não vence. Eu quero vencer no time que está vencendo.
Nesse momento aí, tem um cara que é referência, Elon Musk. É o cara atualmente mais rico do mundo. Mas não é sobre a riqueza dele, é sobre o tamanho dos sonhos dele. O tempo todo sonhos muito grandes. E muita gente, cara, eu quero fazer parte disso. O sonho dele fala que vai colonizar Marte. Cara, é um sonho absurdo. Tem muita gente, cara, a gente está desenvolvendo uma série de tecnologias aqui que um dia o homem vai para Marte. Então isso dentro da nossa realidade, qual é o nosso grande sonho? Isso aqui deixa alguém motivado. Daqui a pouco o sonho que você está vendendo para o teu colaborador motiva um perfil de colaborador que você não quer. Não, eu quero um cara muito... Eu quero a águia. Cara, mas tu voa muito baixo. Tu é o tampão daqui a pouco da tua equipe. Eu quero um time de águias aqui. Aí o cara olha, mas cara, tu voa muito baixo, cara. Eu não me encaixo nessa realidade. Então, um desafio nosso enquanto cultura é isso, sonhar grande, se posicionar como grande. Lá no nosso começo, num quarto de apartamento, eu comprei uma central telefônica, era tudo no mesmo quarto, a gente fazia transferência de chamada, estando um do lado do outro, vou ver se tem alguém na sala. Botaram uma musiquinha e tal, nos comportando como grande e tal. Para quem está do outro lado não sabe, negócios digitais tem isso. Mas havia uma mentalidade ali de posicionamento. Sim. Eu falava assim, ó, a gente não está mentindo, a gente está deslocando a verdade no tempo. Isso aqui tudo vai virar realidade, a gente está antecipando ela. Então, era uma forma cara, isso aqui é fake. Não. É uma verdade que ainda não está vivendo ela. É só para ele não levantar da cadeira. Por que ele vai estender o braço? Eu posso transferir para ele. E para quem está do outro lado, dá uma ideia. Visão. Exato. Então, isso funcionou. Pouco depois de um tempo, a gente estava numa sala comercial, já realmente estava separado as pessoas, eram mais pessoas. Então, já havia um comportamento, mas principalmente uma mentalidade. Cara, a gente não vai ficar nessa realidade desse quarto aqui. A gente vai crescer. Está falando muito de comportamento. Meta é número ou comportamento na sua empresa? Cara, eu acho que são as duas coisas. Até a gente está com uma visão de que a meta não é um alvo, se a gente põe um tampão, a meta é um mínimo. Sim. Não, onde nós vamos, eu não sei. Mas nós vamos alcançar isso. Uhum. E a gente persegue aquele número. Então, eu acho que o número é um balizador. Olha, eu busco aquele resultado. A gente sempre teve isso o tempo todo. Lá atrás era poder vender 25 mil reais. Então, a gente tem sempre um desafio, cara. E o desafio é o seguinte, nós sabendo qual é o alvo, a gente começa a pensar o que eu tenho que fazer para chegar lá. Sim. Se eu chegar e conversar com qualquer empreendedor que está falando com nós, qual é o teu sonho? Cara, eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Tá, por que tu não ganha? Tu quer, por que tu não ganha? Basicamente, porque eu não sei fazer. Ok, vamos aprender a fazer. Justamente. E você falou que você não era a pessoa que tinha o conhecimento técnico com estudo, enfim, mas foi um conhecimento empírico que com o tempo você foi aprendendo. Hoje na sua empresa, os gestores, eles são mais pessoas, CEOs que você contrata de outros lugares ou são pessoas que começaram contigo e tiveram a oportunidade de crescer dentro da empresa? Tivemos agora recente até tivemos que dar um passo atrás. A gente contratou todo um nível, digamos, level C, pessoas de mercado, pessoas experientes. Então, eu acabei sendo esse papel de liderança, fui para um cargo que eles chamam de CVO, é o chefe da visão, a pessoa que circula no negócio, no mercado, dando uma visão tem uns nomes bonitos, né? CVOs, CFO, CEO, né? É bonito. E colocamos um líder, um CEO. Foi uma experiência que foi boa, a gente queria ser mais corporativo, ter uma governança maior. A gente é uma empresa pequena que cresceu, então havia muita rotina ainda de empresa pequena. Só que a experiência não foi bem sucedida, porque principalmente a cultura foi afetada. As pessoas antigas da empresa, estavam tentando se adequar, mas veio uma cultura de fora, que me parece que houve essa falta de um certo choque de culturas. E o resultado foi afetado. A gente começou a ver que as coisas não davam tão bem. A gente se tornou mais engessado, um organograma mais rígido de departamentos. A gente sempre foi muito horizontal, onde é permitido a troca, a interação, todo mundo sabe qual é o resultado. Então, a gente acabava criando uma estrutura engessada. Dentro da tua empresa, até mesmo, nós temos que ver que perfil nós somos. Há muitas pessoas tarefeiras, alguém tem que dar uma tarefa, ela vai lá e executa. Algumas pessoas um pouquinho melhor, tu dá uma missão, ela consegue identificar as tarefas e faz. Mas há um terceiro tipo que o que toda empresa tem que buscar, ou todo empreendedor tem que ser, é que enxerga uma oportunidade, gera uma missão e vê todas as tarefas para fazer. A gente sempre estimulou que as pessoas vissem o que tem que ser feito, muito mais do que dar uma missão, cara. Tu está percebendo que isso tem que ser feito, tu tem liberdade de, se é alguma coisa muito complexa, compartilha com alguém, se é alguma coisa simples, vai lá e faz. Então, essa estrutura engessada, todos esses níveis, pessoas de fora, a gente perdeu essa flexibilidade, vai lá e vê o que tem que ser feito e faz. A gente perdeu isso. Isso era um diferencial nosso, um valor da nossa cultura que se enfraqueceu. Agora, voltei, digamos, para dentro da empresa, nesse papel de líder, onde basicamente a gente
horizontalizou novamente a empresa. Olha, vamos lá, tá todo mundo junto. Mas continua com o faturamento lá embaixo, né, João? Porque quando volta, volta, mas já estava acostumado a ficar em casa até as 11 horas da manhã, ou não? Ou já tomou o prumo de novo? Não, o que a gente vê é a mão de Deus, eu tenho certeza disso, e talvez a minha falha é entender que Deus me confiou uma empresa para liderar ela, e eu criei uma estrutura de liderança terceirizada. Não é espiritualizar tudo, mas entender que a gente tem papéis. Então, Então, sei lá, desde os 15 anos trabalhando, estou com 52, por 37 anos eu nunca fiquei desempregado, sempre de um emprego fui para outro, comecei a empreender. Daqui a pouco havia um certo cansaço. Começou com 15 anos? 15 anos. Meu filho também começou com 15 anos, Muito não bom. vou dar... Assim, ó, a partir de agora nunca mais vai ficar desempregado. Amém. Eu creio nisso, é um posicionamento. Todo mundo está querendo muitas vezes uma estabilidade. Eu quero um emprego estável, cara. Tem que buscar uma empregabilidade. Cara, eu sou tão bom, cara, que não me falta oferta. Eu escolho onde vou trabalhar. Então muitas pessoas querem aquele ambiente seguro. Não, eu sou bom no que eu faço. Você colocou 3 tipos de pessoa, eu colocaria mais um. Porque quando a gente experimenta isso, é algo que a gente não quer abrir mão, assim. Que é aquela pessoa que, independente do que você fala, ela tá grudada no seu braço. Eu acho, assim, é muito legal, assim. Eu tive a oportunidade de ter uma pessoa, tá até aqui com a gente, não quero falar muito dela, assim, mas legal. É uma pessoa que, preciso que vá para tal cidade. Ela foi. E a todo momento vai pegando ali, assim, E é muito bacana ter esse tipo de pessoa, porque você sabe que você não está sozinho. Assim, independente do que aconteça, assim, muitas pessoas vão sair. Mas tem pessoa que, cara, essa pessoa não vai sair, ela vai continuar aqui. Então, assim, são 4 tipos de pessoas, já tive outras pessoas assim também, né? E que a gente sente um pouco de segurança, né? De falar, poxa, pode acontecer o que for, mas essa pessoa aqui não vai sair do meu lado. Essa pessoa aqui é fiel. Porque tem a questão da fidelidade e da lealdade, né? Então, assim, a gente busca uma pessoa leal a você, né? Que não só faz porque precisa, mas faz porque entende que existe uma missão, existe algo a mais. Né? João, em relação a essa questão justamente da liderança, quando você precisa mandar embora, olha, a pessoa, cara, não dá mais essa pessoa aqui. Como que você analisou os números? Porque não é por emoção. Eu acredito que uma empresa igual a sua não é mais por emoção, mas é sim por número e comportamento, né? Mas vamos falar que o comportamento é uma pessoa, poxa, legal, mas o número não está alcançando. E você já fez 3 reuniões de feedback, a pessoa fez tudo o possível que a gente sabe que uma liderança precisa fazer para que acontecesse, mas precisa desligar. Como que o João faz em relação a isso, já que o João pegou a liderança novamente? Normalmente... Determina um RH e fala para ele mandar embora. Não. Pessoas que têm um trato direto comigo, dia a dia, eu faço esse processo. De repente, uma pessoa que ela tem um superior imediato ali, essa pessoa tem que fazer o desligamento, mas ninguém pode ser pego de surpresa no momento do desligamento. Pô, eu não sabia que não estava performando. E, basicamente, a gente vê, cara, o teu time pode até não estar fazendo gol, mas está jogando bem. É um aspecto. Mas a pior coisa, cara, tu não tá fazendo gol, não tá jogando bem, mas principalmente não tá com garra, não tá aguerrido. Eu gosto do esporte, cara. Não tem nada de mais raiva você tá olhando teu time jogar, cara, de uma forma displicente. Cara, às vezes até tá jogando mal, tá perdendo, mas, cara, tu tá vendo o time aguerrido. Vamos lá, vamos conseguir. Eu acho que, normalmente, quando a gente desliga alguém, é esse terceiro aspecto. Porque a gente fala muito de soft skill, todas essas questões de comportamental e hard skill. Cara, questão técnica, com tempo, com curso, com treinamento, tu desenvolve a pessoa. Comportamento é muito difícil tu desenvolver. Até é possível, mas é muito longo prazo, a pessoa tem que querer muito. Então, normalmente, a pessoa é contratada pelas habilidades técnicas e demitida pelas inabilidades sociais e comportamentais. Mas o processo é desgastante, ninguém quer desligar ninguém. Mas a minha leitura é que eu sou o governador, eu sou o rei, eu sou aquele que Deus levantou para cuidar de uma empresa que é dele, e eu tenho um papel a cumprir. E não é sobre aquela pessoa, mas sobre o todo. E normalmente a gente quer ser o mais justo possível, não quer cometer nenhuma injustiça. Pô, eu fiz a leitura errada dessa pessoa. Então, a gente tenta, quando a gente fala em valores, acho que os valores do reino de Deus, talvez os frutos do Espírito Santo, tem que ser muito essa característica do líder. Um pouco ser longânimo, ter um nível de paciência, vamos lá.
eu não vou ser precipitado. Eu sei que a gente tem que errar rápido, mas quando envolve pessoas, tem um pouquinho mais de paciência. Vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa. Tentar ajustar, né, João? Você Tentar falou ajustar. sobre esporte. Eu vim do esporte, joguei basquete até meus 20 anos, joguei profissionalmente. E eu tive a oportunidade de conhecer um cara que, assim, ele fazia 30 pontos no jogo. Mas se ele tivesse errado 3, 4 lances livres, depois do jogo ele ia para a quadra e ficava treinando lance livre. Eu vi esse cara treinar todos os dias após o treino. Ele continuava treinando arremesso, habilidade. E esse cara se tornou campeão da NBA. Eu jogava basquete, ele se tornou campeão da NBA. E no momento que eu estava junto com ele jogando, quando eu joguei com ele, joguei no Palmeiras, eu o via treinar e eu não fazia o mesmo, porque eu não tinha essa visão de, poxa, o cara que é o melhor jogador do time, ele já era o melhor jogador do time, ele já era o melhor jogador de São Paulo, do Brasil, porque isso a gente tinha parâmetros, né? Ele recebia prêmios e mais prêmios, e mesmo assim ele nunca parou de treinar. E aquilo ali, eu comecei a entender que, assim, ó, tudo o que você quiser, a partir do momento que você faz o seu melhor, entrega o seu melhor, é o que a gente vê também em Bíblia, não tem como dar errado, a partir do momento que você coloca Deus à frente. E mesmo e era um cara que não estudava muito. Então, assim, ou era o basquete ou era o basquete. Eu estava no segundo ano do escolar e ele estava na 8ª série. Ou era o basquete. E deu certo. Por quê? Porque ele colocou todas as fichas naquele momento. E eu vejo muita gente, como eu trabalho no mercado imobiliário, eu vejo muita gente entrar nesse mercado, mas não entregar o seu melhor. Não fazer o máximo. E quando eu vejo essas pessoas e não entregar o melhor e não entregar nem o tempo, como você mesmo falou, você pelo menos precisa ter o tempo. Né? E não entregar o melhor é um desperdício, porque às vezes a gente vê pessoas habilitadas, capacitadas, mas não entregando o melhor. Exato. Então, quando você fala justamente de capacidade, capacitação, é muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Porque o conhecimento você entrega. A pessoa que chega lá para trabalhar com o João, você vai entregar o conhecimento. Mas o que é necessário, justamente o que você falou sobre comportamento, é mais difícil você mexer. Eu já demiti gente que falou assim, mas por que você está me demitindo? Eu falei assim, quando você chega aqui, você me vê? Sim. E quando você vai embora, você me vê? Você acha que eu entrego o meu melhor? Sim. E você entrega o seu melhor? A pessoa, eu falei, então, por isso, não é coerente, não está congruente com a visão Exato. da imobiliária, né? Para você, assim, quando você tem uma visão de, poxa, essa pessoa é boa, você insiste em trabalhar essa questão mentalidade ou você, olha, 1 mês, no máximo 2 meses eu demito? Não, a gente tem bastante paciência. Hoje os principais funcionários são pessoas formadas pela empresa. Esse estagiário lá de 20 anos até hoje trabalha conosco. Temos muitos funcionários muito antigos e todos esses que permaneceram, e eu até considero eles indispensáveis dentro da organização, foram formados dentro da empresa. Normalmente foi o primeiro emprego e ficaram. Me parece que muito mais do que a capacidade técnica que foram desenvolvendo ao longo do tempo, a capacidade comportamental, de vestir a camisa, eles sabem construir isso em conjunto. Então é um ambiente que dá oportunidade, reconhece, mas esse reconhecimento tem que ser até mesmo desde o começo. Há 20 anos atrás, sendo uma empresa deficitária, a gente tinha, no final do ano tinha PLR, participação de lucros e resultado. Muito mais que o valor era entender, olha, vocês fazem parte disso aqui. Então, hoje a gente dentro da empresa, até porque tecnologia é comum, muitas pessoas no formato PJ, até porque são salários maiores, eles não querem CLT e acabam sendo prestador de serviço, mas todos podem ter até 16 salários no ano. E esse ano algumas funções passam a ser até 5 adicionais. Então todo final do ano ali, ele conforme a performance, ganha outros 4 salários. Isso a gente vê que a pessoa sabe que ela faz parte do resultado da construção. E fica rico. Tô brincando. Não, mas não é que eu penso hoje que a renda que a gente paga para alguns funcionários era o meu desejo há 20 anos atrás ter uma renda muito inferior a isso. Eu queria que me sobrasse, tudo bem, tem a inflação acumulada. Eu queria que, sei lá, sobrasse 5 mil. Nós hoje temos pessoas que são comissionadas que ganham 40 mil, 50 mil reais, porque a área de vendas tem esse potencial. A gente vê, nossa, é 10 vezes mais do que alguns anos atrás eu desejava para mim. Esse negócio pode gerar para algumas pessoas que são comissionadas. Não é a realidade de todos, mas quem trabalha com vendas tem esse potencial. Então, eu falo isso porque o desafio nosso como líder é ter esse papel depois quase de tutor da pessoa. Na empresa, a gente estabeleceu que ele pode ter até 8 horas durante o expediente para estudar na semana. Cara, é um dia de trabalho.
A gente paga o treinamento, é baratíssimo hoje em dia com EAD, muitos cursos muito específicos, para fazer no horário de trabalho. Que, ó, eu sei que a pessoa tem rotina de família, trabalho, vida é corrida, não, faz aqui dentro da empresa, pode parar, sai, vai fazer o teu EAD. A taxa de abandono, que a gente contrata o curso, a pessoa fez meio curso e parou, é gigante. Porque apesar de ter o tempo para fazer, o curso está pago, ela não consegue dar continuidade. E algo que é comum que a gente observa nos funcionários, mas também nós empreendedores, é que eu não estou muito motivado. Cara, esse discurso da falta de motivação aí é complicado. Não é sobre motivação, cara, é sobre disciplina. Quando eu tiver vontade, eu faço. Cara, eu faço até sem vontade. A partir do momento que você é disciplinado, você é livre, porque você vai fazer independente do que tem. Esses dias, até pegar um gancho assim, eu tenho disciplina com a minha saúde, com o meu trabalho. E eu peguei um fato besta, mas eu peguei e não fui. Eu sempre treino de manhã. Eu tenho como rotina treinar de manhã. E naquele dia eu não fui treinar de manhã, porque eu tinha algumas coisas para fazer e ia atrapalhar um pouco. Aí eu passei o dia todo me martirizando. Poxa, eu não fui treinar. Aí chegou a noite. Eu falei, acabou o trabalho, eu falei, eu vou treinar. Porque você é disciplinado, você tem Perfeito. aquilo como, olha, é preciso fazer independente se você está com vontade ou não. Perfeito. Né? É maturidade isso, né? Aquela questão que meninos fazem o que tem vontade, homens fazem o que tem que ser feito. A gente está vivendo uma sociedade, pessoas estão meninos. Não estou com vontade, não faço. Eu vou pedir aqui para minha secretária, vulgo minha esposa maravilhosa, meu currículo vou deixar aqui, porque, poxa, 50 mil por mês. Assim, ó, estamos caminhando para o fim. Mas eu quero que o João Coach, vamos vir só para a razão, o João Coach, dá um exemplo de dia. O que uma pessoa, acordei, o que a pessoa precisa fazer para ter uma rotina vencedora, João? Eu sou uma pessoa procrastinadora para uma questão de essência. Então, acho que muitos vão se identificar com isso. Tem muita coisa para fazer. O que eu tenho entendido? Eu preciso de organizar, de agenda, de listar coisas, mas não é organizar a procrastinação, que é muito comum também. A pessoa tem 20 itens para fazer, ela só atualiza a lista, mas não faz nenhum. Então, tudo aquilo que, sei lá, leva menos 15, 20 minutos para resolver, eu nem anoto, vou lá e faço, porque é uma forma de romper com um padrão que eu tenho de comportamento que é inadequado. Então, outra questão que eu faço muito é a questão da lei de Pareto. A gente sabe que 20% do esforço gera 80% do resultado. É o tempo todo, tudo que vai ser feito, cara, que impacto tem no resultado? Eu preciso performar, preciso entregar um resultado. Então, priorizar sempre o que vai ser feito, que realmente está vinculado a gerar o maior resultado possível. Aí tem muitas atividades, muitas coisas que enchem a agenda, mas não repercute nada no teu resultado final. Então, facilmente a gente se enreda nisso e daqui a pouco está numa rotina de vida que está descolado do alvo. Então, entender que essa lei ela vale para tudo. Pode ter certeza que 20% do que tu faz é o que vai dar realmente o grande impacto no teu resultado. E, além disso, então, essa questão da gestão do tempo, de não perder tempo com o que não é importante. Tem coisas que aprender a delegar, que não é delargar, é poder entregar para alguém e acompanhar minimamente como é que está, fez, não fez. A gente eliminou na empresa apresentações. O cara escreve no caderno, tira uma foto, compartilha. A gente via hoje, com tanto recurso tecnológico, pessoas fazendo apresentações muito bonitas, 10 slides para passar. Uma reunião de 1 hora, tu gasta metade ou até mais da metade apresentando informações bonitas ali e não se discute o que tem que ser discutido. Tem uma máxima ali que diz que na NVIDIA, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, todas as paredes são de vidro para as pessoas com canetão poder riscar as paredes e trocar uma ideia. Tipo, não perder tempo fazendo uma apresentação no computador. Isso parece óbvio, mas tem muita gente muito preocupada com a embalagem, com o formato e pouco com o conteúdo. Então todo mundo que tem algumas pessoas que estão sendo lideradas, cara, a gente quer a resposta correta. Cara, eu quero que a pessoa me responda corretamente. Eu quero que a pessoa, entendendo a resposta como um direcionamento, uma ação. Mas será que eu faço as perguntas corretas o tempo todo? Daqui a pouco a gente está criando situações onde é descolado do objetivo que é o resultado financeiro, que é crescer, que é vender. Daqui a pouco estou criando distrações para todo mundo. Tem aquela questão da distração de Davi. No tempo que os reis iam para a guerra, Davi estava no palácio, distraído. Daqui a pouco tem pessoas dentro do seu palácio, dentro da sua empresa, dentro da sua organização, distraídas, cheias de coisa para fazer, e é tempo de ir à guerra, cara. O que eu vou fazer aqui? Qual a minha batalha de hoje que realmente impacta nessa guerra que eu estou lutando? Então,
essa questão me colocando como coach e vendo a minha rotina, acho que muito disso é essa questão de administração do tempo voltada, focado no que realmente vai gerar impacto e desafiar as pessoas ao mesmo comportamento. E para isso, perguntando, tá, isso aqui faz sentido? Nesse processo de ter criado esse nível de governança na empresa durante o ano passado, cara, se criou toda essa questão de indicadores chaves, KPIs, KPRs, cara, algumas dezenas foram criados. A grande maioria, na minha opinião, cara, não estava vinculado a resultado financeiro. Era mais do mesmo, era mais para administrar pequenas ações e tal, que até as pequenas ações são necessárias, mas tiver a pessoa distraída com aquilo ali e não voltada ao que eu vou fazer que gera impacto. Então, esse meu papel como líder tem sido de conversar bastante. A gente chama de comitê para ter um nome. A gente tem uma série de reuniões onde vincula várias áreas para discutir temas bem chave. E os temas estão alinhados com um grande objetivo. Não perder tempo com coisas secundárias. Elas vão se encaixando na rotina. Então, acho que priorização seria a palavra correta. E a gente observa, se eu tiver que fazer uma viagem, aqueles 2, 3 dias antes da viagem eu produzo mais do que 2 semanas anteriores. Eu faço tudo que tem que ser feito, que é importante e tal. Essa questão, esse sentimento que eu tenho que fazer tudo logo, eu acho que é esse sentimento que a gente tem que ter na nossa rotina. Parar daí a pouco de jogar para o dia seguinte assuntos que realmente são importantes. Tem um cara que é referência, que é Jeff Bezos. Ele fala assim, cara, está à frente da Amazon, empresa gigantesca, milhares de funcionários do mundo todo. Ele fala o seguinte, eu não foco em tomar 100 decisões no ano. Eu penso em 5 grandes decisões que eu tenho que tomar nesse ano. Meu ano inteiro é dedicado a 5 grandes decisões. Porque senão tem coisa que eu vou estar decidindo aqui que não vai repercutir em nada. Então, cada um dentro da sua dimensão, do seu negócio, quais 5 grandes decisões que tem que ser tomadas esse ano, que são realmente estratégicas, que pode dar um norte para o meu negócio. Eu tenho clareza disso? Eu estou fazendo a pergunta correta para mim e para os meus funcionários? Então, a gente volta, muito de posicionamento. Cara, eu estou posicionado como líder disso aqui, eu sei para onde eu vou, eu estou vendendo essa ideia para quem está no time. Então, o João Coach teria a dizer isso, muito posicionamento, muita priorização e está alinhado ao teu grande alvo. O meu alvo é esse, tudo que eu faço tem que estar voltado a isso. Todo o resto é distração, estou andando em círculos aqui. Separar o que é movimento do que é progresso. Muita gente em movimento, andando em círculo, mas está em movimento, está dia atarefado, correndo, gastando energia, mas não está progredindo, está voltando de direção. Era ponto A e B, uma linha reta, ficou 40 anos no deserto andando em círculos ali. Daqui a pouco é a vida de alguns. É muita coisa para fazer, mas muita coisa que não é fundamental para o seu negócio, né? E para finalizar, uma oração como se o João tivesse voltado lá atrás e fosse abraçar o João Neto iniciante. Como que seria uma oração? Cara, as minhas orações é uma conversa com Deus. E nessa minha trajetória, sempre que alguém veio me entregar uma palavra, tem falado assim, lê o livro de Josué, ou tu é Josué. Então, basicamente não temas. Então, todos nós temos uma estrutura de medo. Então, essa minha oração para o João lá de trás seria o seguinte: Senhor, me dê força para que eu possa fazer a tua vontade, que eu esteja alinhado com a tua vontade, Senhor. Todo o temor que tem no meu coração, o Senhor remova. E tenha certeza de que a tua vontade vai prevalecer, ela é maior que tudo, teus planos são maiores que os meus. Seria uma oração muito de mim para mim mesmo, para lá atrás reforçar isso. Não temas. Aquela questão, vai com medo, não vai com dúvida. Tem convicção que Deus vai agir na tua vida? Vai lá e faz. Mas a oração muito nesse sentido. Tenha coragem, seja forte e corajoso. Não é sobre a ausência de medo, é mesmo com medo, porque a coragem não é você não ter medo, é você vencer o seu medo, né? Então a gente vê algumas pessoas travadas. Então a minha oração é que estendo a todos que estão nos assistindo, é que remova todo o medo. O perfeito amor de Deus, ele repele esse medo. É se colocar nesse lugar, sou amado do meu Pai, Ele me cuida, eu não tenho que ter medo, eu estou num lugar seguro aqui, vou manifestar a vontade dEle, o plano dEle é bom. Então a oração que eu estendo a todos é nesse sentido, de que esse Deus que é Pai possa estar, digamos, no coração de cada um, o Espírito dele está em nós, nos conduzindo a uma vida de plenitude. E essa plenitude não é financeira, ela pode se manifestar no financeiro, mas é um sentimento, é um status, não é uma quantidade. A gente vê algumas pessoas travadas na vida, querendo se sentir algo quando conquistar algo material. Primeiro a gente é, para depois ter.
Então, olha, eu já sou pleno. Eu estou satisfeito? Não, eu estou satisfeito, mas não estou acomodado. Eu quero mais, mas isso aqui me satisfaz. Senão a gente fica com um grande vazio que é comum para quem está no mundo. Sempre correndo atrás do troca de carro, compra um avião, compra não sei o quê. Cara, e nunca alcança esse lugar de plenitude. Para nós que somos filhos de Deus, a gente tem esse acesso, entendendo como prosperidade não é um número, é um status, uma qualidade, um sentimento. Eu sou próspero. Ah, mas tu tem tudo que tu quer? Não, tem coisas que ainda desejo, mas não me faz falta. Eu consigo estar pleno agora, nesse momento. Então, não fiz propriamente uma oração, mas eu entendo isso até como uma oração. É uma construção onde eu estou apresentando para o Pai uma série de pensamentos, desejos e tentando buscar um alinhamento. Senhor, prevaleça a tua vontade sobre a minha. Daqui a pouco eu sei que temos que apresentar a Deus nossas petições, nossos desejos, temos que fazer isso. Mas temos que ter um momento também de buscar a vontade do Pai. Ó, Deus, fala comigo, me dá uma direção. O que tu quer que eu faça nesse momento? Parar de falar tanto e, olha, eu quero te ouvir. Me dá uma direção, confirma no meu coração a tua vontade. Glória a Deus. Pessoal, esse é o fim desse episódio. Eu tenho convicção que você recebeu assim muita informação. É impossível a gente sair daqui sem anotar nada. Se você não anotou, volta para assistir. E se você entendeu que isso serve também para outras pessoas, já compartilhe, não deixe de compartilhar, porque é conteúdo riquíssimo. É mais de 1 hora conversando com uma pessoa que tem resultado, com uma pessoa que é plena e é próspera. Como ele acabou de dizer, que não é que tem tudo, mas que não faz falta o que ele ainda não tem. Então, assim, ó, eu espero que vocês tenham gostado demais como eu. Aqui, ó, tô todo arrepiado, porque eu vejo Deus assim, ó, agir na vida dele, e eu tenho certeza que essa unção de prosperidade vai pairar por quem tiver com o coração para aceitar isso. Então, João, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente sabe que o que a gente está entregando aqui vai edificar a vida de Amém. muitas e muitas e muitas pessoas, que a gente teve diversos insights, como na parte espiritual, na parte do trabalho mesmo, do dia a dia. E, assim, que eu acho que eu elevei muito a régua. Vai ser difícil, assim, colocar outra pessoa que vai entregar tanto, mas tentarei, vou trabalhar a semana toda para trazer outra pessoa para entregar tanto quanto você, João. Muito obrigado. E, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Obrigado.